Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, um momento para aproveitar, né? Para estudar as escrituras. Continuando nossa história, falando sobre o livro de Jefté. Ele foi um homem desde jovem desprezado, né? Ele foi expulso da sua terra. Mas em algum momento o pessoal perceberam que estava precisando de uma liderança forte. E o Jefté era uma boa imagem, né? Eles foram lá conversar com ele, falaram, por que vocês me expulsaram de lá? Só se eu fosse chefe de vocês aí. Não, pode ser. Fizeram um acordo com ele, né? E ele foi ser chefe, né, de Israel ali. Interessante que Jefté ele foi vitorioso, né? E ele fez uma promessa para Deus, né? Se Deus ajudasse ele lá na guerra, ele iria sacrificar a primeira coisa que aparecesse na sua frente. Olha, tem cuidado, né? Para você que faz muitas promessas para o Senhor e não cumpre. Deus jamais pediu para ele fazer um sacrifício, né, de alguma coisa ou a sorte, né? A primeira coisa que vai aparecer na minha frente eu vou doar para a igreja, né? Eu vou doar meu carro. De repente o carro apareceu ali na frente. Lá você vai ficar de pé. Deus não pede para você esse tipo de promessa, né? E ele fez uma promessa. Quem apareceu depois da vitória foi a sua filha, né? Eu acredito que ele fez o sacrifício da sua filha, né? Se arrependeu por resto da sua vida. Tá certo? É interessante ler essa história, né? O capítulo 11, entender o que aconteceu de fato, né? Eu entendo que ele sacrificou a filha dele. Fez uma coisa terrível, né? Jefté versus Eframitas, né? Os Eframitas eram pessoas, né? Teve uma briga interna lá e eles tiveram que eliminar esse povo de lá, né? Como é que eles sabiam que as pessoas, né, eram ou não eram da tribo? Pela palavra Shibolete ou Cibolete, né? Quem falava Cibolete, né, que não sabia pronunciar direito, morreu. 42 mil homens morrem nessa empreitada, né? Agora a história de Sansão. A sua mãe não tinha filhos, né? Deus faz uma promessa que através dela nasceria alguém para livrar Israel. O nome dele é Sansão. Sansão ele se afeiçoa das mulheres filisteas, né, não de Israel, que é um problema para a vida dele e para os pais, né? É uma tristeza para os pais ter que casar ele com uma mulher de outra nação, né? Tá certo? E ele casa com uma filha dos filisteus, né? Ele foi humilhado muitas vezes por causa dessas mulheres. É... No meio do caminho, né? Ele aborrecido, ele encontra um leão e rasga o leão lá, né? Mata ele, de repente ele volta e encontra o leão todo cheio em vez de moscas, né? Mas abelhas e mel. Eu acredito que seria umas espécies de abelhas carnívoras, né? Faziam mel, sim. Pegava das coisas ali, mas elas comiam também animais, né? Mortos ali. Então, de certa forma seria um mel imundo, né? Um mel não aconselhável comer. Ok? Sansão fez uma festa como um rapaz novo, né? Ele deu enigma na festa, né? E ninguém decifrou. E é 7 dias de festa que ele fez ali. Aqueles rapazes queriam saber o significado, ficaram curiosos, né? Ao ponto dele chamarem a mulher dele, ó, se não falar, eu vou te matar. E a mulher começou a insistir com Sansão, fala Sansão o significado. E o Sansão, até que ele ficou aborrecido no 7º dia, ele deu a resposta, né? Ele deu a resposta ali e ele matou aqueles rapazes ali, né? Então, e Sansão começou a ficar odiado por todo Israel, né? Sansão aborrecido também, né? Porque ele foi com a sua esposa lá e de repente ela foi dada para outra. Ele volta, pega 300 raposas de maneira miraculosa, né? Quem tem galinha sabe que raposa ela é muito rápida, né? E você não consegue pegar. Imagina só você pegar 300. Eu não sei como aconteceu isso, não sei explicar. Mas ele juntou 300 raposas, juntou uma por uma, amarrou e tocou fogo no rabo delas e soltou elas no meio da plantação, né? Então ele ficou muito odioso pelos filisteus, né? Sansão foi lá pego, né? 3 mil homens ele permitiu ser levado e ele cantaram músicas de louvor, né, ao seu Deus, né? E Sansão naquele momento se aborreceu, se levantou, veio o poder sobre ele e ele pegou
um pedaço de osso de um jumento, né? Uma queixada, acho que um pedaço aqui da cabeça, né? E matou só na porrada assim aqueles 3.000 homens ali, né? 3.000 não, 3.000 homens. Eu acho que eu escrevi errado, são 1.000 homens, né? Vamos consultar isso lá, tá bom? No capítulo 15. Sansão foi para Gaza e ele olhou uma mulher lá, né? Teve relações sexuais com uma prostituta. E ele viu que tinha algumas pessoas na sua empreita lá fora, então ele abriu o portão lá e levou até lá em cima, um portão daquele que para abrir tem que ser vários homens e para carregar, né? Deve ser muito grande. Sansão se casou com uma mulher, se afeiçoou de uma mulher chamada Dalila, né? Se apaixonou por ela. E as pessoas, né, os inimigos começaram a fazer amizade com ele, com ela, né? Oferecendo dinheiro para poder descobrir o segredo. E ele começou, né, a insistir com ele várias vezes. Ele enganou ela. Não, é só amarrar com umas cordas, né? Que não foram prensadas, nunca foram usadas, etc. E começou a mentir, né, para ela. Começou a dizer que ia amarrar ele com um tear o cabelo dele, não, ele ficaria sem forças. Até o ponto dela começar a chorar, né? Inventou uns choros ali, choro de jacaré, né? Aquele choro ali. E até que um momento ele, de tanto insistir, né, provar que se ele amava ela, ele deveria dizer o sonho, dizer o significado, né, da sua força, da onde vinha, procedia, né? Ele falou dessa vez, ele abriu o coração e falou, olha, nunca passou navalha na minha cabeça. E ela teve um estalo ali, né? E acabou falando o segredo para os filisteus, né? Então ela cortou o cabelo dele todinho, tudo mais ali. Ficou careca, já pensou o cara dormir em sono profundo ali? Uma massagem, né, etc tal. Descobriu que ele gostava de uma massagem de repente, né? E quando ele acorda, Sansão, lá vem os homens aqui. Ele vai lá quando de repente parece que ele vai usar a sua força, né, para se defender. E ele não tem força nenhuma, os homens pegam ele, amarram e fura logo o olho dele para ele não enxergar nada, né? E Sansão foi humilhado ali, né? Ficou amarrado por um tempão, ficou num moinho ali rodando sozinho, fazendo força. Eles fizeram muitas festas ali, né, sobre ele. E chamaram ele para ser o bobo da corte, para achar graça, para louvar o seu Deus Dagon, né? Fizeram uma festa onde ficaram lá em cima e o Sansão ficou aqui embaixo. E ele pediu a orientação de quem estava perto ali, né? Onde é que tá os pilares aqui dessa casa para me segurar? E ele pediu a Deus, né? A última vez, a última força. Ele fez tanta força que quebrou e aquelas pessoas que estavam lá em cima morreram, né? Esmagados pelas estruturas, etc. E eu farei uma pergunta para vocês, né? Sansão não cometeu um homicídio ali? Homicídio não, suicídio, né? Se matar para poder matar os outros? Isso é algo interessante, né? Um suicídio. A Bíblia diz que todo homicida não entrará no reino dos céus. Aí é pergunta, né? Até que ponto o homicídio pode ou não pode ser? Esse é um assunto polêmico, um assunto interessante, né? Quem somos nós para dizer que aquele que se mata não quer se livrar da morte, né? O Leandro Quadro fala sobre isso, tem um assunto interessante, você procure lá, né, o Leandro Quadro falando sobre homicídio, é um assunto bastante interessante. O povo de Israel ficou meio sem orientação, cada um fazia como bem entendia, né? Tem uma história interessante no capítulo 19, né? O levita e a sua concubina estavam numa casa e de repente chegaram os homens maus de Benjamita, lá fala, né, homens, né, malvados, né? Tem uma expressão utilizada aqui, eu até esqueci agora, homens de Belial, né? Homens malvados, em outras palavras. Foram lá, queriam usar, né, a mulher lá do... E eles permitiu, né? A mulher foi lá, usada, abusada a noite todinha. Quando foi de manhã, pegaram ela, bora, mano. A mulher não se levantou, não respondeu, ela tinha sido estuprada e tinha morrido, né? Acontece uma cena estranha, bizarra, né? Eles cortam ela em vários pedaços e o levita envia para todo Israel, né? Avisando, olha, aconteceu isso, aquele outro. Tá aqui os pedaços da mulher, eles estupraram a minha esposa. E esses homens eram da tribo de Benjamim. E foram lá com Benjamim, olha, tem uns homens aí que fizeram isso, queria que vocês me dessem para nós matarmos ele. Só que Benjamim, né, a tribo de Benjamim, não vai fazer isso. Então houve uma guerra entre Israel contra Benjamim, né, que era uma tribo de Israel. Eu sei que morreram, se eu não me engano, 18.000 homens e a tribo toda ficou sem homens, né? Fizeram um arranjo lá para poder preencher, né?
certo? E a próxima história que vamos desenvolver é sobre Ruth. É uma história interessante, cheia de aventuras para a gente compreender. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado. E já acabamos o livro de Juízes, né? Se você quiser estudar por conta própria, leia. Você vai entender outros detalhes pormenores que nós não lemos, né? Porque são assuntos muito detalhados, cheios de detalhes. Que é interessante que você leia. Que vale a pena você ler sozinho, né? E compreender as riquezas da palavra de Deus. Um forte abraço. Mais uma vez, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que o Senhor grandemente nos abençoe com a sua palavra, nos enche de alegria e nos faça lembrar em momentos de tristeza dessas histórias, para a gente não cometer os mesmos erros que esses homens e mulheres cometeram e fazer o que eles fizeram de acerto. Porque a palavra de Deus é essa, né? Ela registrou todos os fatos para a gente saber que são humanos que estão ali, mas que muitos deles escolheram obedecer, amar a Deus e servir a sua causa. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos oriente a melhor maneira de cumprir sua palavra. Um forte abraço e uma boa semana a todos.